somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntaram no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, terminando esse tempo que nós chamamos de tempo do Natal, que nós começamos lá na noite do Natal, depois de festejar, de celebrar a Sagrada Família, a Epifania, hoje nós encerramos esse tempo do Natal com a festa do batismo de Jesus. Portanto, as leituras desse final de semana, dia em que nós celebramos o batismo de Jesus, tem como cenário o projeto salvador de Deus. Jesus, ao ser batizado por João, lhes é revelado que ele é o Filho amado de Deus, que ele é o Filho querido de Deus. E o Filho amado e o Filho querido de Deus, ele veio a esse mundo com uma missão: salvar e libertar todo e qualquer homem, toda e qualquer mulher. A missão de Jesus nesse mundo não foi outra senão nos salvar e nos libertar. E nós vamos compreender isso nessas três leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura tirada lá do profeta Isaías, o capítulo 42. Nós sabemos já, estamos estudando há muito tempo, que o profeta Isaías é o maior livro da Sagrada Escritura. E o profeta Isaías, ele exerce o seu ministério profético num período muito longo. É por isso que alguns estudiosos dizem que não foi o mesmo Isaías que escreveu o capítulo 1 e depois o capítulo 63. Porque foi escrito num período de quase 100 anos. Foi escrito antes do exílio na Babilônia, lá antes do ano 597 antes de Cristo, foi escrito durante o exílio na Babilônia e foi escrito depois do exílio na Babilônia. Então o trecho que nós lemos aqui, o capítulo 42, foi escrito por volta do ano 550 antes de Cristo, quando os judeus estavam no exílio. E lá no exílio, nós também já sabemos como é que foi a história do exílio, né, gente?
O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou para a Babilônia todos os habitantes de Jerusalém e destruiu toda a cidade. Então, quando foi escrito esse trecho que nós estamos lendo hoje, o povo estava no exílio, trabalhando como escravos. E havia um clima de frustração muito grande. Todos estavam desanimados. E aí começaram a se perguntar: por que é que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Será que Deus esqueceu de nós? Quantos anos nós já estamos aqui? E aquilo que o profeta Ezequiel havia anunciado ainda não tinha acontecido. Será que nós estamos sendo enganados de novo? Então começou a aparecer alguns profetas com uma mensagem de consolação, anunciando que a saída daquele lugar, a saída daquela situação estava muito próxima. A restauração de Jerusalém iria acontecer de novo. Aquela cidade devastada pelos babilônios iria se tornar uma cidade bonita, uma cidade bela, iria reinar a paz, a alegria. E aí, na noite do Natal, nós vimos, na primeira leitura, que o profeta dizia que Deus vai voltar a morar em Jerusalém. Deus vai restaurar a sua cidade e vai morar ali. E no meio dessas mensagens de otimismo, de consolação, nós temos o trecho que foi lido na primeira leitura de hoje, em que o profeta vem falar de um servo, de alguém que foi escolhido, de alguém que é predileto, que Deus chamou e confiou a esse servo uma missão. E essa missão, ela iria se concretizar na dor, no sofrimento, na entrega incondicional à palavra de Deus. É por isso que a primeira leitura começa assim: eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Nele se compraz a minha alma. E Deus vai capacitar esse servo através do dom do Espírito. Continuemos. Pus meu Espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Deus coloca o seu Espírito sobre esse servo que ele havia escolhido. Espírito tem várias traduções. Em hebraico se traduz como ruá, em grego como pneuma, que é um vento, é um sopro. O profeta está dizendo que Deus sopra o seu Espírito sobre aquele que ele havia escolhido, e será animado por esse Espírito que Deus soprou sobre ele, que ele cumprirá a missão que Deus o confiou. De forma simples, sem nenhum espetáculo, sem o uso da força, mas com bondade, com mansidão, com simplicidade. E aí lá no versículo 2, ele continua: ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Gente, esse texto da primeira leitura deixa muito claro que Deus atua nesse mundo através de pessoas que ele escolhe, através de pessoas que ele confia determinadas missões, e para que essa missão seja levada à risca, Deus envia o seu Espírito para dar força, para dar ânimo. Então nós podemos concluir, a partir dessa primeira leitura, a nossa situação dentro de uma comunidade. Aquilo que eu faço, por mais bem feito que eu faça, por mais perfeito que esteja, não é obra minha, é o Espírito de Deus agindo em nós.
eu tenho um certo ranço de pessoas que ficam dizendo por aí: ah, fui eu que fiz, olha lá, fui eu que fiz. Na minha época de seminário, tinha uma senhora numa paróquia que nós éramos em 3 seminaristas que ajudavam. E a gente fazia tudo, ficava até de madrugada fazendo. No outro dia ela ficava na porta da igreja. Viu o presépio que eu montei? Olha que beleza. Viu o que eu fiz lá? Olha lá que bonito que eu fiz. E aí passou-se o tempo, eu já estou com 11 anos de padre, e poucos dias atrás eu fui visitar essa comunidade, e está lá a mulher do mesmo jeito. Viu o que eu fiz para o padre que está completando aniversário hoje? Dá vontade de falar, né? Mas abre os olhos, se enxerga. Deixa de passar por esse papel, por essa situação vexatória. Aquilo que eu faço dentro de uma comunidade, se eu estiver em sintonia com Deus, é Deus agindo em mim, para o bem do outro. Caso contrário, vai ser um desfile de vaidades. Cada um quer fazer melhor do que o outro para massagear o seu ego, mas não faz nada para Deus. E aí as nossas comunidades vão se transformando numa reunião de condomínio. Tudo menos comunidade seguidor de Jesus Cristo. Então nós precisamos estar muito atentos. Aquilo que eu faço dentro de uma comunidade é Deus agindo em mim. Eu disse sim a Deus, e o Espírito de Deus está agindo em nós, está agindo em mim. A segunda leitura, gente, ela foi tirada lá dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Quando eu cheguei aqui no começo de 2017, nós fizemos um cursinho dos Atos dos Apóstolos, estudamos todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, para quem fez o cursinho, nós vamos recordar algumas coisas. Do capítulo 1 até o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar textos relacionados à difusão do Evangelho dentro da Palestina, dentro do lugar onde Jesus passou toda a sua vida. Do capítulo 1 até o capítulo 12. A Palestina, gente, hoje é onde está lá Israel, a Cisjordânia, o Líbano, a Jordânia, tudo aquilo ali era conhecido como Palestina. Então o anúncio do Evangelho dentro da Palestina foi feito por Pedro mais os 12. Pedro ficou responsável para anunciar Jesus Cristo lá no lugar onde Jesus Cristo viveu. Ele mais os 12. Depois do capítulo 12 para frente, o livro vai falar do anúncio do Evangelho fora da Palestina, que já não foi obra de Pedro, e sim de Paulo. Tanto é verdade que dizem que os dois não podiam se encontrar, que sempre tinha algum bate-boca. Não se sabe ainda por quê, talvez as técnicas que usavam para anunciar o Evangelho. Então Paulo fica responsável para anunciar o Evangelho fora dos muros da Palestina. E aí nós temos o texto de hoje, que está no capítulo 10. Portanto, está até onde Pedro anunciava. E esse trecho começa dizendo assim: Pedro tomou a palavra e disse. Para curiosos, isso aqui é um prato cheio. Por que é que Pedro tomou a palavra? O que é que estava acontecendo ali para Pedro tomar a palavra e disse? E ele falou uma coisa que não se fala com voz mansa. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. É lógico que ele falou isso bravo. De fato, estou compreendendo. Deus não faz distinção entre as pessoas. Por que é que Pedro chegou a esse ponto de tomar a palavra e falar tudo isso? E aí ele continua. Aí nós precisamos ser curiosos dentro da Sagrada Escritura. Nós precisamos voltar um pouquinho lá no capítulo 9, no versículo 32. Olha só, se a gente trouxesse Bíblia para a igreja, seria a hora de voltar lá agora e procurar. Capítulo 9, versículo 32. Pedro,
cheio do Espírito Santo, estava anunciando Jesus. E de repente, Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele entra dentro de uma casa sem ser convidado. Ele entra dentro de uma casa sem ser convidado, e ali dentro dessa casa, ele começa a falar de Jesus. Começa a falar da fé em Jesus. Começa a anunciar Jesus. E essa casa não é nada mais, nada menos de que a casa de Cornélio, que era um centurião romano, que era um soldado romano. E lá dentro da casa de Cornélio, Pedro não tem freio na língua. Ele fala tudo sobre Jesus, sobre fé, e de repente a casa inteira é batizada. Batiza Cornélio, a esposa e os filhos. Aí trata-se da primeira família de pagãos que foram assumidas, que foram admitidas no cristianismo por um dos 12, a família de Cornélio. Ah, mas até aqui está uma beleza. Certamente apareceu uma meia dúzia de encardidos lá dizendo: mas isso não pode. Nós estamos aqui há tantos anos, nós não podemos fazer isso ainda, e agora esses aí já vêm ser cristãos. E aí tem a segunda leitura. Pedro tomou a palavra e disse: Deus não faz distinção entre as pessoas. Não importa se você é católico há 30 anos, se você frequenta a missa há 30 anos ou mais, você não é melhor do que aquele que está chegando hoje. Talvez você seja pior, porque nesses 30 anos o seu coração foi ficando cada vez mais duro, cada vez mais insensível, que não consegue nem ver mais os sinais de Deus. Quando entra alguém diferente, já começa a cutucar aí no banco, dizendo: olha lá que roupa que está vestida. Portanto, Deus não faz distinção de pessoas, desde que o nosso coração esteja sintonizado com Ele. Você não sabe, nós não sabemos qual é a intenção de uma prostituta quando entra dentro de uma igreja. Será que ela está buscando um cliente, ou será que ela está buscando Jesus? Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama a partir da sinceridade do nosso coração. E aí pode ser alguém, não se assustem, gente. Se na chegada lá no céu, vocês encontrarem na fila, se tiver na fila, encontrarem na fila alguém que você nunca viu dentro de uma igreja, mas foi capaz de ter um coração fiel a Deus, foi capaz de ser leal às Escrituras, foi capaz de ser um homem e uma mulher justo. E por fim, a gente olha o evangelho de hoje, que é o evangelho de São Lucas, o capítulo 3, que nos apresenta a cena da festa de hoje. Jesus indo ao encontro de João Batista e sendo batizado. Olha só que coisa bonita. Jesus vai até o seu primo João e recebe o batismo. Sabe, gente, por muito tempo eu fiquei pensando nesse gesto de Jesus. Porque João pregava um batismo de conversão, de mudança de vida. Quem quisesse mudar de vida, procurava João, recebia o batismo e começava uma vida nova. E por que é que Jesus entra nessa fila para ser batizado? João pregava um batismo de conversão, aquilo que no grego se chama metanoia, uma conversão radical no agir, no pensar, uma conversão radical no comportamento. A igreja nos ensina que antes de batizado, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. O batismo é a porta da nossa filiação. Uma vez batizado, eu me torno filho de Deus. Jesus já era o filho de Deus. Por que é que Jesus precisava ser batizado?
Tem um santo da patrística chamado Ambrósio, Santo Ambrósio. Ele dá uma explicação muito bonita para o batismo de Jesus. Ele diz que Jesus, ao ser batizado por João, não foi para se purificar. Jesus entrou naquela água para purificar a água que seria usada para nos batizar. Olha que coisa bonita, gente. Jesus não precisava ser purificado. Ele entra naquela água e aquela água se torna pura para nos purificar. Jesus purifica a água que seria usada no nosso batismo. Aí nós temos as consequências da entrada de Jesus naquela água. O Evangelho nos relata quais foram as consequências. Primeiro, o céu se abre. Portanto, se abriu de novo o caminho para restabelecer o contato com Deus que nós havíamos perdido no pecado. Segunda consequência, o Espírito desce em forma de pomba, sinal de uma nova criação. É esse mesmo Espírito que lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, pairava sobre as águas. É esse Espírito que oferece a Noé um novo começo, quando essa pombinha volta com aquele ramo no bico, simbolizando que o dilúvio havia acabado, que Noé poderia desembarcar, poderia recomeçar a sua vida. Gênesis 8, versículo 11. Isso quer nos ensinar, meus irmãos, que a vinda de Jesus a este mundo representa também um novo começo. E por fim, Jesus é chamado de Filho de Deus, para dizer que o mundo vai ser preenchido por esse amor de Deus. E aí nós precisamos tomar posse de uma certeza: eu sou filho amado de Deus. E esse amor será derramado das nossas vidas, esse amor será derramado nas nossas famílias. É o coração do Pai derramando amor no coração do Filho. Peçamos nessa Eucaristia que essa graça chegue até nós, que possamos experimentar do amor do coração do Pai, que foi derramado no coração do Filho, que possamos experimentar desse amor, que também é derramado nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram.